Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre direito e gestão do esporte, perspectivas públicas e privadas. Para falar desse assunto, o nosso convidado é Henrique Marcelo dos Reis, que é advogado da União desde 1996, com sólida formação em direito e administração, incluindo 3 mestrados e MBAs em políticas públicas e business intelligence. Autor e professor, lecionou em instituições como Mackenzie e Universidade Metodista, focando em direito administrativo e também empresarial. Também participou de seminários internacionais na Harvard e também em Montreal, e com lançamentos acadêmicos previstos para 2024. Um desses lançamentos eu tive a honra de participar, que é esse livro que nós vamos estar falando no final, que mistura direito e gestão esportiva, dando uma perspectiva, um enfoque tanto público quanto privado. Henrique, um prazer em falar com você, né? Um prazer entrevistar, principalmente nesse momento que está em vias de ser publicado esse livro que vai ser, nós estávamos falando sobre isso antes de começar o nosso bate-papo, vai ser, sem dúvida alguma, uma grande referência para o mercado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, eu que agradeço, professor Zenoni, pela oportunidade, né, de conversar aqui sobre o livro. Agradeço bastante também pela participação, pela contribuição sua, de outros colegas universitários, pessoas ligadas ao esporte, da minha área, que é a jurídica também, advogados da União, do Ministério Público. Então, aproveito aqui para agradecer a todos, né? E principalmente aqui pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho que nós todos aí estamos aí envolvidos já faz algum tempo. O Henrique, eu queria começar aproveitando essa sua experiência, uma delas, né? Porque você tem experiência não só na parte administrativa, de direito, empresarial, mas também em business intelligence. Eu gostaria de explorar essa sua expertise na verdade, a minha grande dúvida e a minha grande pergunta aí é saber como é que essa gestão pública, né, como essas políticas públicas, elas podem ajudar, elas podem contribuir para fomentar o esporte, tornando o esporte assim mais atrativo para as empresas patrocinadoras, que ele possa ser mais eficiente, eficaz dentro do seu propósito, tanto na parte pública quanto também na parte privada. Então, assim, como que a política pública ou as políticas públicas podem interferir nesse processo? Obrigado pela pergunta. Exatamente esse foi o objetivo do livro, que foi reunir a gestão nas suas várias implicações, pública e privada, porque estancar, né, a gestão pública sem conversar com a iniciativa privada, particularmente, e aí não é somente eu que vejo assim, mas tem vários autores que escreveram, inclusive o professor Zenoni escreveu sobre também marketing, né, bem interessante, mas a gente vê uma necessidade do público interagir com o privado, como infraestrutura, né? O Brasil é carente de infraestrutura. Para andar de bicicleta é difícil, para andar na calçada é difícil, né? Eu escrevi um capítulo sobre gestão pública e peguei alguns dados do IBGE. Quer dizer, o principal esporte praticado no Brasil é o futebol, sem dúvida nenhuma, sempre foi mais incentivado o futebol como esporte popular. Mas se você olhar os outros esportes, por exemplo, a bicicleta, 3% da população brasileira anda de bicicleta, né?
E o IBGE tem umas estatísticas interessantes que faz uma comparação entre quem pratica esporte e nível de renda. Então, quem ganha um salário mínimo pratica muito menos. Então, essas coisas o Estado tem que incentivar, né? Não, e aí eu sou contra essa visão política de só para angariar voto, mas também para trazer iniciativa privada, né? Para esse grande desafio. Então, eu até tem duas colegas que escreveram sobre, por exemplo, né, vou citar como exemplo o meio ambiente. Uma delas trabalha no Ministério do Meio Ambiente, é consultora, advogada da União como eu, e uma outra colega é professora de uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, coincidentemente, ela escreveu antes da tragédia, né, que foi uma tragédia muito grande lá das chuvas do Sul. E ela escreveu sobre o problema das chuvas no esporte, no alagamento de estádios, né, uma coisa interessante que logo depois aconteceu. E a Tereza escreveu sobre como o Estado poderia incentivar, né? Então, como exemplo, né? Vamos pegar um exemplo concreto. Nós temos aqui em São Paulo, o senhor é paulista e nós somos também. O grande problema, todo mundo fala em meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Mas nós temos um rio Tietê, um rio Pinheiros poluído, né? Então, a gente poderia ali, as empresas, as indústria não, mas empresa, ou a iniciativa privada, o sistema financeiro, incentivar, junto com o Estado, a melhoria do rio para canalizar dinheiro, né? Para criar setor de transporte, alimentação, como se faz, né, em muitos países do mundo. Então, evidentemente que o esporte é um catalisador para se trazer benefícios sociais, mas o benefício social também depende de uma economia crescente, né? Então, a minha visão é essa, por isso que eu convidei pessoas da academia com uma visão de que o Estado tem um papel fundamental, importantíssimo, né? Sem o Estado também fomentar, a gente não sai do lugar. Mas sem a iniciativa privada também não. Então, a minha visão é essa. E a finalidade do livro foi trazer essas visões públicas, privadas, e o direito também, né, como agregador, né, como disciplinador de toda essa mudança que o Brasil precisa, de mentalidade cultural. Mesmo porque, né, Henrique, se nós olharmos, o governo ele só desenvolve, às vezes, nem políticas públicas, ele acaba entrando algumas vezes na esfera esportiva justamente para propiciar a atuação do país em grandes eventos, né? Copa do Mundo, e aí entra querendo fazer estádios, querendo fazer metrô, trem, e querendo fazer estradas, né, querendo vir com a sua máquina pública, né, intervindo aí nesse processo de uma maneira até atrapalhada, né, desestruturada, política, né? Não tem uma política pública, tem uma mão do Estado querendo fazer política, né? E só em grandes eventos. Então, teve a Olimpíada agora, a Paralimpíada, você vê os atletas falando, olha, nós tivemos um período legal de treinamento, tivemos um salário, mas só que isso é uma pequena pontinha do iceberg, porque a grande quantidade de atletas não tem ajuda, né? Porque nós acompanhamos no dia a dia, e até o futebol, que um esporte, né? Uma atividade que arrecada muito dinheiro na esfera pública, privada, nem tão pública, mas até isso a gente vê pequenos jogadores, pouca quantidade de jogadores que se beneficiam e ganham fortunas, porque a grande quantidade vive de salário mínimo, vive em situações muitas vezes sem contrato e uma série de coisas. E isso é importante a gente tocar, e por isso que eu acho que o livro tem um papel fundamental, porque se nós olharmos o papel do esporte do ponto de vista social, nós poderíamos ficar aqui horas falando o quanto ele contribui, né, desde a empregabilidade, de emprego, de geração de emprego, a inserção social, diversidade, quer dizer, a gente podia entrar em várias esferas do que diz respeito à parte social.
Do ponto de vista econômico, nós sabemos que o ecossistema esportivo, que vai desde a ponta, que são as fábricas, as indústrias que produzem uma série de materiais para abastecer as diversas modalidades esportivas, até também a ponta, que é o varejo, e passando pelas atividades esportivas em si, os jogos, os campeonatos, corresponde a um percentual enorme do PIB. Muitas vezes não dá nem para medir, porque você tem uma série de atividades que estão indiretamente ligadas e que é algo muito representativo. E mercadologicamente, o esporte também é extremamente interessante para fazer vínculo com marcas, patrocínio, e enfim, gestão, lançamento de produtos, canais de vendas, enfim, todas as ferramentas de marketing. Então, assim, o governo, mediante a esse cenário político, econômico, cultural, social, mercadológico, ele teria que ter uma política pública mais efetiva, independente do governo, né? Mas como uma política de Estado. Você não acha assim, Henrique? Perfeito. A tendência, nós temos uma lei agora, que é a nova Lei Geral de Esportes, né, de 2023, que tem uma tendência mais voltada a esse aprimoramento, né? Mas isso depende de vontade política, evidentemente. E não esses... Eu acho que você mencionou um ponto importante, né? Porque o que dá visibilidade são esses grandes eventos, são grandes atletas. Mas o esporte ele tem que ter uma relação com a criança que está na escola, né? Você vê que os Estados Unidos eles sacaram isso já há muito tempo, né? Então eles têm como a cultura escolar, como atividade escolar, o esporte, né? Então, e aí o aluno que se destaca pode ser profissional ou não, mas ele vai estar sempre atrelado à educação. Tem um colega que escreveu um capítulo bem interessante sobre isso, que nós, aqui no Brasil, nós temos um elemento que não tem nos Estados Unidos, são os clubes, né? Tem nos Estados Unidos também, mas aqui nós temos mais, né? Os clubes que são Corinthians, São Paulo, e clubes recreativos. E talvez essas parcerias com clubes, com escolas, né, que já tem uma tendência, eu tenho ouvido na mídia, vou citar aqui, talvez fosse propaganda, mas de alguns de fazem isso, mas com grandes clubes, com grandes escolas. Mas o ideal seria o Estado fomentar, talvez, essa participação. Não fazer grandes eventos, porque gasta muito e às vezes o retorno é muito pouco. E tem estudos grandes, né, que reduz a violência, reduz a saúde, né? A gente sabe que são impactos, né, para a saúde mental, para a saúde física, etc. Evidentemente que o Brasil tem outros problemas que também são difíceis de resolver, né? A condução pública, etc. Né? Mas tem que dar um pontapé inicial de uma maneira séria, e trazer iniciativa privada. Eu sou favorável até o sistema financeiro participar, né? Que o sistema financeiro tem uma grande participação no Brasil de lucros, etc. Também poderia lucrar com isso, né? Nenhuma empresa também entra num ganho para perder, né? numa atividade para perder. Mas é isso, a finalidade foi essa. Agora, a pergunta foi interessante, porque na Europa eles já se preocupam com isso há muito tempo. Então, tem leis da União Europeia, esporte, né? Então, não são só os países comunistas, sem dúvida, para controlar, porque é o meio de controle, né? Também da população, a União Soviética, a China, Cuba também, né? Cuba, depois que Fidel Castro falecer, caiu um pouco, principalmente nos resultados olímpicos. Mas a Europa também, a tendência nas novas diretrizes europeias, eu escrevi um capítulo sobre isso também, trouxe algumas normas da comunidade europeia,
eles já estão bem avançados. A nossa lei vem depois, né? Vem depois de 10, 15 anos. Sim. E aí até a lei começar a pegar, demora. Mas é um avanço. Eu acho que a ideia, efetivamente, de escrever um livro com vários autores foi principalmente essa. E também para servir como material acadêmico, né? Porque o livro é um símbolo. Muito embora hoje se diga que o livro caiu a leitura, mas não. Parece que tem um estudo novo de Harvard insistindo no retorno do livro físico, né? Da importância do livro físico. Sim, sem dúvida. Quando você tem um livro, você leva nas universidades, tem uma coisa perene, né? Que simboliza a educação, simboliza a importância da educação, que tem que estar atrelado. Então, o esporte é um catalisador para a infraestrutura, para a educação, para o meio ambiente, para ganho econômico, né? Trazer as empresas para trazerem benefício econômico. E nós não podemos esquecer que, apesar de, aparentemente, esse livro ele é focado num segmento, mas qualquer segmento pode utilizar esse livro e fazer e aprender a complexidade de gestão de uma atividade tão complexa e que envolve tantas parcerias, tantos interesses diversos, né? Que é o esporte. Então, se você é da área da saúde, se você é da área do varejo, se você é da área de telecomunicações, você também pode se abastecer desse livro para poder fazer e aprender, né? Porque é uma forma de benchmarking, né? Uma forma de você aprender com outros segmentos e a dificuldade de outros segmentos pode ajudar, porque pode ser também a dificuldade do segmento de atuação onde você está, né? Então, é um livro que, apesar de ter a palavra esporte, ele pode ser utilizado por qualquer tipo de segmento para aprender, né, questões de gestão, questões administrativas, questões do direito, né? E um desses assuntos, que também é uma outra área de sua experiência, que fala sobre dados, sobre business intelligence, e nós estamos percebendo, né, que alguns esportes têm mergulhado de cabeça, né? O voleibol sempre usou muito dados para jogadas, para análise de como deveria ser o esquema tático, bola, né, velocidade. Então, os dados hoje, eles abastecem o esporte para melhorar a técnica, para melhorar as atividades e o rendimento dos atletas. E o futebol até demorou um pouco, mas hoje nós percebemos que os grandes times usam, né? E tem clubes que têm sistemas de inteligência aí, né? Para poder monitorar os outros clubes, para monitorar jogadores, né? Para ajudar o técnico a tomar decisões, inclusive se um jogador está propenso a ter uma ruptura de ligamento, se vai ter algum tipo de problema de saúde. Enfim, os dados, a inteligência parece que começa a tomar conta da atividade esportiva. Só que ainda um pouco distante no que diz respeito às questões contratuais e de compliance, né? A gente vê que, do ponto de vista desses dois assuntos, né, ainda tem uma grande distância da utilização dos dados para efeitos contratuais, contratos de jogadores, contratos de patrocínio, contratos de name right, e a gente vem acompanhando aí uma verdadeira bagunça nesse mercado, clubes tomando prejuízos assim, atrás de prejuízos, por falta assim, de informação, coisas básicas, tipo não saber que um técnico não pode ser contratado porque ele já foi contratado e já quase para assinar um contrato, quer dizer, coisas assim muito longe de um profissionalismo, né? Então, a minha pergunta para você é saber como é que vira a página, quando muda o jogo, como é que é possível mudar o jogo, né, no que diz respeito às questões contratuais e de compliance? Olha, é uma boa pergunta, né? Porque a gente até viu a questão das bets agora, recentemente, né? Esse escândalo
A lei ela traz um ponto interessante, a nova Lei Geral de Esportes, que é a manipulação de resultado, né? Que é contra. E quando a gente infelizmente vê no mundo todo, né? A gente fala muito aqui do Brasil, mas infelizmente tem tenistas aí de outras nacionalidades que muitas vezes descobrem, né? Acabam pesquisando, que acabam entregando o jogo, ou entregando um set, ou entregando um ponto, porque naquela casa de aposta, naquele momento, houve essa, né? Pois é. Agora, essa questão dos dados é inevitável, uma ciência nova, e a gente vê uma interdisciplinariedade em tudo, né? Em tudo. Gestão de pessoas, né? Que agora a gestão de pessoas ela passa também a ter que trabalhar com isso, né? A, Teve uma colega que escreveu sobre isso também, um capítulo sobre a importância da análise, né, desses dados. Mas o que o professor falou agora, o que você falou, foi importante, porque ainda há uma primariedade, não sei se com boas ou más intenções, porque eu acho que essas pessoas não são tão primárias assim, os contratos são altos, né? E aí cabe aos investidores, né? O Brasil agora abriu para a SAF, né, no futebol, então tem investidor de outros países, né, que já estão comprando o clube, e creio eu que o sistema dar certo tem que trabalhar no mínimo de ética e de responsabilidade, né? De ética, de seriedade, e isso é importante, porque aí o dinheiro vem, né? Senão, senão vira uma bagunça novamente, e a gente tem que controlar. E eu acho que o Estado ele tem o papel dele também nisso tudo, mas tem que deixar um pouco aí para a iniciativa privada, e quando não dá mais, né, também intervir de uma maneira muito grande aí, eu acho que pode não dar muito resultado. Mas tem os mecanismos, a lei dá os mecanismos de controle, né, pelo Estado, de índices que muitas vezes não funcionam, porque tem que atualizar, a população brasileira é muito grande, mas a gente não pode trabalhar com as dificuldades, né? Tem que encontrar soluções. Eu acho que isso é importante. É importante a gente buscar soluções. Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria aproveitar também, o Henrique, a sua atuação mais especificamente no direito, né? Esse semestre, por exemplo, eu estou dando aula de empreendedorismo e inovação para o curso de direito da PUC, né? E eu pego alunos ali do segundo ano da faculdade e que ainda não sabem que tipo de área do direito eles querem atuar. Na primeira aula, eu perguntei para eles: vocês querem atuar em que área do direito? Civil, criminal, ambiental, administrativo? E quase nenhum fala, né? Que tipo de área ainda está muito. Ainda na cabeça deles, ainda eles não sabem muito bem qual a área de atuação. E esportivo, eles se surpreendem, né? Da complexidade, da possibilidade, né? Porque às vezes algumas áreas do direito elas estão sobrecarregadas de profissionais, de advogados, e outras, né? Como o direito digital, digamos assim, que vem crescendo por conta dessas questões de fake news, enfim, que não tem uma regulamentação bem definida ainda, mas o direito esportivo tem um leque enorme de possibilidade. Eu queria que você falasse um pouco para esses alunos do direito, e desse um panorama, né, dessas oportunidades que se tem de atuação do direito nessa esfera esportiva. Eu lecionei por mais 22 anos, né? No Mackenzie, por exemplo, que também enfrentava essa mesma dificuldade. Muitas vezes eu tinha aluno, dei aula sétimo semestre, oitavo semestre, e o aluno ainda não sabia qual área que ia seguir, né? Porque o direito ele é muito rico, né? Tem área penal, e tem as áreas, como o professor falou, que são aquelas áreas bem tradicionais que já estão saturadas. Então, assim, eu aconselho, né?
pela experiência que eu tenho, é sempre buscar o que é novo, buscar não exatamente muito novo, né? Mas pegar algum ponto que seja um diferencial. Hum. E o direito esportivo é principalmente depois da nova Lei Geral de Esportes, que foi publicada agora, que envolve consumidor, né? Então, ela trata do direito do consumidor, e há uma dúvida. Até o consultor-geral escreveu um capítulo do Ministério dos Esportes, eu conversei com ele hoje também, interessante, porque o Brasil tem muito essa coisa de vem uma lei nova, mas não revoga a lei anterior, né? Aí qual lei aplicar, né? Então, aí é um campo para o advogado, né? Porque se fosse tão simples assim, a gente. Né? Aí o advogado. Então, ele escreveu um capítulo interessante sobre a Lei Pelé, né? Porque desde o esporte no Brasil, o Fernando Henrique já começou a melhorar com a Lei Zico, depois veio a Lei Pelé, e agora a nova Lei Geral de Esportes. Mas tem um conflito entre a Lei Pelé e a Lei Geral de Esportes, e é interessante esse capítulo que ele explica direitinho. Mas eu penso isso, que é um nicho, a gente tem que encontrar as áreas que não estejam saturadas, né? Porque tem muito profissional advogado, a área pública é interessante também, pode trabalhar como gestor, né? Também um advogado pode também especializar em gestão, e eu acho que é interessante os advogados que têm uma visão de gestor, porque somam as duas coisas, né? Quando eu mencionava, eu tinha aluno que era médico, que já era empresário, né? E que estava fazendo direito para acrescentar. E o vice-versa, o advogado que vai buscar no marketing, e aí ele vai somando. Agora, o direito esportivo é uma área que também tem poucos advogados, tem que talvez ampliar um pouquinho para ser um mercado um pouquinho mais favorável a quem está entrando, né? Porque a gente percebe que muitas vezes tem alguns empresários de jogador que fica um pouco fechado, né? E aí tem que ir encontrando aí espaço para ir buscando seu espaço no mercado. Maravilha. Henrique, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu acho que é um tema extremamente interessante, mesmo porque eu acredito que esse trabalho que você fez de organizar esse material, esse livro, essa referência, deve ter te dado um aprendizado enorme, né, de conhecer detalhes. Eu fico imaginando, né, a quantidade de informações que você não adquiriu. Na tela agora do nosso podcast está a capa do livro, né? E dá para ver pela capa do livro, né? A quantidade de coautores, né? Que estão fazendo parte desse material. E eu queria que agora, nesse finalzinho, você falasse um pouco desse material, desse livro, que falasse um pouco do contato, como as pessoas podem adquirir esse livro, se tem somente no formato físico, se tem no formato online, se tem alguma loja específica que está vendendo, se você quer deixar também algum contato seu para alguém que queira ajudar nesse lançamento, né? Alguma livraria, alguma editora que assiste, que acompanha o nosso material em diversas localidades, não só no Brasil como fora, né? Que essas pessoas que têm um interesse nesse material possam entrar em contato com você para, enfim, para obter mais informações sobre esse material. Agora, o espaço é seu, Henrique. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho como surgiu a ideia do livro, né? Porque eu lecionando. Aliás, eu tenho o primeiro livro que eu escrevi em coautoria até com a minha esposa, foi em razão de uma necessidade, né? Como as necessidades da gente fazem a gente buscar a solução. E eu comecei dando aula de direito em curso de administração. Como você dá aula de gestão, né, de empreendedorismo em curso de direito, eu fiz o inverso. E eu tinha uma dificuldade danada, porque eu tinha que procurar livro didático e a linguagem é diferente, porque a linguagem do advogado eu não posso pressupor que quem está fazendo administração, marketing, economia vai ter o mesmo conhecimento de um aluno de direito.
E aí eu tive essa ideia, conversando com a minha esposa, procuramos na época, que é uma editora famosa, acho que é uma das 10 mais famosas do mundo, é a Thompson Learning. Sim. E depois virou Cengage, né? É. E aí nós tínhamos uma coleção de 3, era para ter 4, mas depois nasceu meu filho, eles até me cobravam aqui para ter e acabou não tendo. Então minha experiência com o livro surgiu aí. Aí, graças a Deus, a gente fez um trabalho que a gente dava em sala de aula, né? Então a gente tinha que fazer um material para dar para os alunos. Sim. E aí foi adotado em universidades grandes no Brasil, federal, estadual, etc. E aí quando surgiu essa ideia, eu liguei para a Thompson, né? Perguntando se eles publicavam. E aí, na hora, foi muito rápido, né? Que eles se interessaram muito, marcaram uma reunião comigo. E aí até a diretora que me atendeu falou, é muito interessante, principalmente porque você vê que interessante como o esporte no Brasil tende a crescer. Porque o que ela disse foi uma coisa que eu não sabia, que os cursos que mais crescem no Brasil são os cursos de educação física. Né? Não sei se Olha, depois da interessante. é interessante. Aí ela se interessou muito, eu já sabia como fazer, né? Porque eu já tinha feito outra vez, eu pego, quem quiser escrever livro, fica uma dica, eu pego as bibliografias dos principais cursos das universidades do Brasil, faço um apanhado, vejo o programa de MBA, de pós, etc., e faço o sumário. Então, eu fiz você foi convidado porque eu já tinha um sumário pronto, né? Então, por isso que é um livro didático também, porque ele visa se adequar ao professor em sala de aula, porque eu me coloco no lugar do professor, né, para dar aula. E aí a ideia também foi pensando, eu poderia chamar algum pessoal que vive do esporte, né? Então, escreveu Luísa Parente, que escreveu um capítulo interessantíssimo sobre a carreira pós-esporte, né? Como é que faz o profissional que viveu treinando numa academia, no ginásio a vida inteira, 10, 8 horas por dia, viveu disso e chega uma idade e para. O que fazer depois? Tem um capítulo interessante que ela escreveu com um colega dela. E aí jornalistas da área esportiva também escreveram. Um psicólogo de um tenista também que está disputando pelo Brasil, do Thiago Monteiro, também escreveu, por isso que é interdisciplinar, como nós conversamos aqui. Ele tem vários pontos que vão se somando, né? Cada profissional se utiliza. Então, a ideia foi essa. E a ideia foi, graças a Deus, deu certo, porque também tem um cunho de trazer um benefício para o país, né? Todos nós. Por isso que tantos autores aceitaram, né? Até o Oscar Schmidt fez o prefácio. Sim. O prefácio do Oscar Schmidt é muito bonito, porque ele termina dizendo que, pela educação, né? Que a educação é importante. E é o que a gente buscou no livro, trazer o esporte, mas como catalisador, como uma coisa que chame a atenção, né? Então, por isso que a gente vai lançar o livro em locais importantes, no Parlamento do Brasil, em bibliotecas, em livrarias importantes, para a gente tentar chamar a atenção da importância disso e, Deus queira, dê resultado. E é isso. E se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu tenho o LinkedIn, e aí podem mandar mensagem ou pelo e-mail também. Posso deixar meu e-mail? Claro, lógico. Claro. Então, quem quiser anotar, né, é Reis, né, meu sobrenome, reis.ch@hotmail.com. Pode mandar mensagem, e aí se tiver interesse em algum assunto, alguma dúvida, a gente conversa. Estou à disposição. E agradeço mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui, né, num bate-papo tão gostoso e bacana. É bem Obrigado. gostoso. E como eu sempre digo, né, aqui no nosso podcast tem, aqui no cantinho direito do podcast, tem um QR Code que, caso vocês queiram também entrar em contato com o Henrique e não consigam por algum motivo, também podem mandar pelo nosso canal de relacionamento do podcast e nós sempre encaminhamos para os nossos entrevistados. Então vai chegar a mensagem até o Henrique, com certeza. Então, podem acessar o e-mail, podem acessar
o LinkedIn, que sim, é muito fácil de encontrar o Henrique através dessa plataforma, e também podem usar o nosso mecanismo aí de relacionamento, que é o QR Code, e que vai acessar o WhatsApp do canal, e nós vamos passar a mensagem para ele. Henrique, foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que era necessário fazer esse comentário sobre esse livro. Eu leciono já há algum tempo na área esportiva, né? Eu fui o primeiro professor a colocar uma matéria optativa no curso de administração, falando de marketing esportivo, de gestão esportiva, e ninguém acreditava, né, que haveria demanda de alunos interessados, e sempre quando essa disciplina é colocada, sempre lota, né, porque realmente o esporte é uma paixão, e o desafio, o prazer de associar a paixão com o negócio, com a atividade profissional, isso faz com que os alunos, as pessoas de uma maneira geral, se interessem por esse tema, né? Então, é um tema extremamente importante, e é um tema que, você falou muito bem, sempre teve carência de um material mais profundo, porque a maioria do material que chega, às vezes, é traduzido e que não representa o que é o mercado brasileiro. Porque às vezes você pega um livro australiano que é muito bom, mas ele fala das políticas, das estratégias e das atividades esportivas lá da Austrália, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou seja lá o que for, né, o país que for. Mas você trazendo com essa profundidade um livro que tem a cara do Brasil, não só porque vários autores tratam desse assunto, né, e isso demonstra uma amostra significativa de profissionais que atuam nesse segmento, mas que fala de problemas, de situações vivenciadas pelo país. E isso é muito importante. Você está de parabéns por administrar, organizar, e nós sabemos que administrar uma obra com tantos autores não é fácil. Eu queria te dar os parabéns por esse projeto, né? E, sem dúvida alguma, o lançamento que está acontecendo ao longo desse período, ele vai ser de muito sucesso, Henrique. Meus parabéns. Muito obrigado, agradeço a todos e agradeço, professor. Muito obrigado. Maravilha. E prezados ouvintes do canal, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede.